O jovem acabara de acordar e encontrou uma garota com curvas impressionantes em cima dele. Assustado e atordoado, se perguntou quem ela era e como entrou em seu quarto. Como se lesse sua mente, a garota se inclinou mais perto, seu peito pressionando contra o de Ash. Meu nome é Navi, um espírito nascido por sua causa. Lembre-se disso, pois um dia eu voltarei para te encontrar. Antes que Ash pudesse processar, ele acordou de repente, gritando antes de perceber que tudo não passava de um sonho. Se tudo isso fosse real, teria sido perfeito. Ele nunca precisaria se preocupar em morrer sozinho com seu amigo enferrujando por anos de solidão. Ash era aluno da Academia de Treinamento de Dragões. Aqui, todos tinham seu próprio dragão de batalha, conhecido como Pau. Estranhamente, enquanto todos recebiam seu pau ao entrar na academia, Ash era um caso especial. Seu pau era como um fantasma, sempre falado, mas nunca visto. Por causa disso, sempre que Ash aparecia na escola, muitos ficavam surpresos e intrigados sobre como alguém sem um dragão passou no exame do primeiro ano. Realmente bizarro. Além disso, Ash também era famoso por conseguir montar os dragões dos outros, ganhando a fama de encrenqueiro. Me pergunto se seu dragão é tão bagunçado quanto ele. No momento em que essas palavras chegaram aos seus ouvidos, Ash quis correr e socar o cara na cara. Se seu melhor amigo Raymond não o segurasse, aquele aluno teria sorte de não levar um chute. Ash geralmente era gentil, mas assim que alguém mencionava seu pau ausente, ele estava pronto para brigar. Max também lembrou Ash que ele não era mais um calouro, e deveria agir como tal. Só então a situação se acalmou. Todos entraram na sala e a aula começou como de costume. O professor explicou tudo sobre os paus, o conhecimento mais fundamental que qualquer cavaleiro de dragão precisa saber. O mais importante, um dragão só permite que seu verdadeiro mestre monte e comande em batalha. A menos que você queira que um dragão te cuspa uma bola de saliva letal, não haja como se possuísse o dragão dos outros. Depois da aula, os dois ouviram uma garota gritando com 3 colegas na porta. Era a princesa Sylvia, uma pessoa incrivelmente arrogante com uma atitude condescendente. Veja o que acabou de acontecer. Em vez de pedir educadamente para se afastarem, Sylvia gritou na cara deles como se tivessem cometido uma ofensa grave e se afastou sem se sentir errada. Por conta de incidentes semelhantes, todos na academia sabiam que Sylvia era insuportavelmente orgulhosa e a evitavam como a peste. No caminho, os dois encontraram a Rebecca, a presidente do conselho estudantil. Ao contrário da Júnior Sylvia, ela era adorada por todos. Assim que Raymond a viu, quase começou a babar. Nem mesmo um dilúvio bíblico se compararia às lágrimas desse cara. Raymond jurou que sacrificaria todos os anos que lhe restavam se isso significasse um encontro com Rebecca, mesmo que isso significasse morrer jovem. Rebecca olhou na direção deles como se tivesse ouvido o que ele disse. Ash, sendo mais esperto, se esquivou primeiro. Os irmãos compartilham bênçãos, mas quando o problema chega, você está por conta própria, amigo. Eu não sei de nada. Então veio o exame prático, testando a habilidade de comandar e liderar manobras de combate nas costas de dragões. Raymond emprestou seu dragão a Ash. O dragão, já acostumado com isso, deixou Ash subir sem problemas. Assim que a voz do instrutor ecoou, todos os enfrentamentos partiram para a batalha. O mais impressionante de todos era o dragão branco de Sylvia. Ele subiu aos céus e lançou bombardeios mágicos, forçando seu oponente a se defender. A performance, embora ainda um pouco crua, não estava nada mal. Do lado de Ash, ele também comandava seu dragão em combate intenso. Assistindo seu companheiro de batalha desviar e atacar efetivamente, Ash não conseguiu conter a empolgação. No momento mais intenso da luta, Ash ordenou que seu dragão saltasse para desviar, mas acabou colidindo com Sylvia. O imprevisto deixou todos extremamente preocupados. Felizmente, ambos conseguiram acalmar seus dragões antes que os animais enlouquecessem. O instrutor ficou um pouco nervoso após aquele incidente, mas como nada sério aconteceu, deixou passar. No entanto, Sylvia inesperadamente se aproximou e deu um tapa no rosto de Ash. Ela o repreendeu, perguntando se ele estava brincando e se tinha ideia de quão perigoso isso era. Ash queria desesperadamente explicar que foi apenas um acidente, mas ela o chamou de tolo, dizendo que seu dragão provavelmente era igual ao mestre e poderia já ter morrido. Ao ouvir isso, Ash perdeu completamente a calma e quis avançar e dar um chute na cara dela. Raymond o segurou a tempo antes que ele pudesse agir por impulso. Depois de uma discussão acalorada, Ash e a garota fizeram uma aposta. Se ele ganhasse no próximo festival de Ares, Sylvia se desculparia. Se não, que assim seja. Ash concordou sem hesitar.
Embora ainda não tivesse um dragão, ele confiava em suas habilidades de luta e em comandar um. Na noite anterior à competição, Ash sonhou com a Na'vi novamente. No sonho, ela o assediava repetidamente, deixando Ash sem saber como reagir. Ele não conseguia mover o corpo nem um pouco, enquanto ela passava as mãos por ele com um corpo irresistível. Se Ash pudesse mover um dedo, não hesitaria em dar a ela uma punição que ela não esqueceria tão cedo. Na'vi de repente disse a Ash que, como hoje era a última vez que se encontrariam, ela iria provocá-lo ao máximo. Justo quando Na'vi se inclinou para puxar seu soldadinho, Ash acordou. Ele se arrumou rapidamente e se trocou. Depois se juntou a todos na praça principal da academia. No palco, Rebecca deu algumas palavras de incentivo aos alunos antes da competição começar. Para tornar a disputa mais emocionante, anunciou que o vencedor teria a chance de sair com ela. Assim que essas palavras saíram de seus lábios, o estádio inteiro explodiu em aplausos. Meninos e meninas estavam eufóricos, como se tivessem encontrado ouro. Raymond imediatamente quis pular das arquibancadas para recuperar seu dragão. Ash, saia da frente e me deixe competir. Dito isso, quando a competição realmente começou, Ash ainda era quem estava montado no dragão. A competição era bastante injusta para aqueles cujos amigos eram do tipo terrestre. Dragões alados podiam facilmente deixá-los para trás quando quisessem. Para ilustrar, Ash teve que correr um tempo antes de alcançar Sylvia. E não porque ele era rápido, mas porque à frente, um grupo de pessoas que não apreciava sua atitude arrogante bloqueou o túnel. As regras da corrida não proibiam alianças ou táticas em grupo, então Sylvia não podia dizer nada. Mas Ash também não gostou do que viu. Se é uma competição, deve ser justa. Então Ash avançou. Ao vê-lo se aproximando, os bloqueadores não queriam que seu dragão fosse roubado, então se dispersaram. O túnel estreito fez com que 3 dragões colidissem e caíssem juntos. O caminho à frente se abriu, dando a Sylvia a chance de avançar. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios. Muitas sessões exigiam que os competidores atravessassem montanhas e atravessassem rios. Sem um dragão, uma pessoa levaria um dia inteiro. Finalmente, Ash parou de seguir a sombra de Sylvia. A corrida era desigual para os dragões terrestres. Nesse momento, os arbustos próximos se agitaram. Ash achou que poderia ser alguém que desistiu, então foi verificar se precisavam de ajuda. Ele caminhou até encontrar um navio de guerra imperial com uma figura misteriosa a bordo. O homem usava uma máscara e percebeu com um único olhar que o dragão de Ash ainda era muito jovem, um caso realmente incomum. Ash queria desesperadamente saber como o homem conseguia ver isso. De repente, um chicote se lançou contra ele. Se Ash não tivesse desviado, teria sido o fim. Sentindo o perigo, ele se virou e correu. A garota que atacou não parecia disposta a desistir e o perseguiu. Quando Ash tropeçou e caiu, ela sacou sua lâmina e desceu sem hesitar. No entanto, ao ver Ash levantar o braço para bloquear, a guerreira congelou e inexplicavelmente recuou. Ash se levantou, se perguntando o que ela planejava, quando um pedaço da rocha onde a garota estava de repente desmoronou. Quando ela estava prestes a cair, ele correu e agarrou sua mão para puxá-la, apenas para se colocar na posição de cair no lugar dela. Ash não conseguia entender por que era tão estúpido. Uma pessoa comum não poderia ser tão idiota. Justo quando pensou que sua vida tinha acabado, um flash de luz surgiu. Quando abriu os olhos, havia um ovo de dragão diante dele. Ash tocou o ovo e ele se quebrou, revelando uma garotinha que se parecia notavelmente com Na'vi. A pequena não usava uma única peça de roupa, dormindo tão profundamente que não acordou nem quando Ash a pegou. Ele se perguntou se essa era sua parceira. Mas se sim, por que ela era humana, e não um dragão como os outros? Uma enxurrada de perguntas encheu sua mente sem respostas à vista, enquanto ele olhava para a garotinha em seus braços. Ainda bem que isso se passava em um mundo de fantasia, e não em um lugar onde as autoridades viriam por olhar para uma criança tempo demais. Mas esqueça as autoridades. Um soco surgiu do nada, e lançou Ash a uma boa distância. Era nada menos que a misteriosa garotinha. Ela gritou que olhar para alguém enquanto dorme é muito rude. O quê? Você quer que eu rasgue um calendário e use para limpar sua bunda? Pare de olhar. Ash não se importava com isso. Que tipo de criança é tão forte? Você é mesmo humana? Claro que não. Nenhum humano comum pode se comparar a um dragão nobre como eu. Ao ouvir isso, Ash ficou radiante. Eu sou seu mestre, sabia? Eu sou seu mestre. Um dragão nobre nunca serviria a um humano inferior. Ash ficou pasmo com a resposta dela, mas decidiu levá-la para casa primeiro. Assim que entraram no quarto de Ash, a pequena reclamou do lugar, dizendo que a cama era pequena demais para os dois.
Ela então pulou na cama como se fosse dona. Ash realmente queria saber onde ele deveria dormir aquela noite. No chão, obviamente. Nenhum dragão nobre dorme no chão. Ele não podia aceitar essa atitude e essas exigências ridículas. Mas para evitar a luxúria de 3 refeições por dia na prisão, ele engoliu seu orgulho no próprio quarto. Quando achou que tudo terminaria ali, a pequena saiu debaixo do cobertor no meio da noite. A princípio, Ash achou que ela estava sonambulando e a deixou fazer o que quisesse. Mas quando ela começou a falar e suas ações ultrapassaram todos os limites, Ash percebeu que ela estava totalmente consciente. Desamparado, ele esperava que, se algum policial estivesse olhando, tivesse a bondade de desviar o olhar, porque estava muito bom. Na manhã seguinte, houve uma batida na porta. Era o Grêmio Estudantil que soube que Ash finalmente tinha um amigo e veio investigar. Assim que entraram, viram a menina e notaram os pequenos hematomas no corpo de Ash. Suas mentes foram imediatamente para o pior cenário possível. Ele fez coisas indescritíveis com a criança de alguém. Rebecca, ao lado deles, olhou para a cena e viu que o quarto estava claramente dividido em 2 áreas de dormir, então soube que nada havia acontecido. Ela então informou Ash que este era um caso sem precedentes. A academia já havia enviado um pedido de ajuda ao professor Cornwell, um especialista com anos de experiência em identificar e avaliar espécies de dragões. Além disso, Rebecca já havia comprado um conjunto de roupas, vestiu a menina e foi à escola buscar uma pequena ajuda. Não é muito, mas deve ser suficiente para comprar algumas necessidades básicas para a pequena dragão. Embora a amiga de Ash ainda fosse jovem, sua aparência era inegavelmente adorável e encantadora. Mesmo antes de atingir a fase de crescimento, ela já tinha uma beleza que fazia as pessoas na rua virarem a cabeça sempre que passava. A pequena avistou uma padaria fofa e exigiu que Ash comprasse algo para ela. No momento em que deu a primeira mordida, reações estranhas tomaram conta de seu corpo. Ela perdeu o controle e se lançou em direção a Ash, fazendo expressões e movimentos extremamente sugestivos. Justo quando as coisas estavam prestes a passar do limite, a voz de Sylvia cortou o ar. Nunca esperei que você fosse tão sem vergonha, fazendo coisas indecentes em público. Naquele momento, a pequena dragão espirrou, e a rajada de vento levantou a saia de Sylvia. Ash vislumbrou uma calcinha azul clara sob sua saia curta. Ele ficou paralisado por um segundo antes que um punho estrondoso atingisse seu rosto. Depois de algumas explicações, finalmente descobriram que o doce continha um estimulante semelhante ao álcool. Se uma criança comesse, ficaria bêbada, o que era exatamente o que havia acontecido com a pequena. Depois de deixá-la sóbria, Sylvia explicou que não veio procurar briga, mas para se desculpar pelo que disse antes do torneio. Quando Ash perguntou o que exatamente ela quis dizer, ela ficou um pouco envergonhada e se virou, saindo. Vendo-a ir embora, Ash pensou silenciosamente que seria bom se ela fosse sempre tão agradável. Os dois continuaram fazendo compras. Quando finalmente saíram, a pequena dragão queria comer mais do doce alcoólico. Ash imediatamente recusou. Você não quase ficou bêbada agora. E, a propósito, parecia que sua amiga ainda não tinha um nome. A pequena também estava bastante incomodada com isso. Ash se lembrou do nome Ico, algo que ele queria dar à sua amiga há muito tempo. Era o nome que o primeiro treinador de dragões deu à sua companheira. A pequena adorou o nome. E com isso a marca na mão de Ash brilhou, sinalizando que os dois formaram uma conexão através do fluxo de energia astral, estabelecendo oficialmente um vínculo simbiótico. Agora que ela tinha um nome, Ico foi ao banheiro lavar o rosto e arrumar o cabelo. Mas estranhamente, ela estava demorando demais para sair. De longe, Sylvia viu Ash olhando para o banheiro feminino e gritou um aviso de que, se ele fosse um pervertido, ela o socaria. Quando soube que Ico tinha entrado há muito tempo e não saído, sua assistente entrou para verificar, mas não encontrou ninguém. Tudo o que encontrou foi um lenço coberto de incenso místico. Parecia que alguém tinha sequestrado a amiga de Ash. Ele estava pronto para revirar toda a academia para encontrá-la. Felizmente, Sylvia o deteve e o orientou a usar a marca sagrada do dragão em seu braço para se concentrar em Ico e canalizar o fluxo astral. Basta segui-lo e você a encontrará. Os 3 chegaram a uma área que parecia abandonada. Do lado de fora havia formações de pedra bizarras. Sylvia as estudou de perto até que Ash conseguiu arrombar a porta e entrar. O fluxo astral realmente funcionou porque dentro, Ico estava presa a uma mesa cirúrgica. A pessoa diante deles era uma mulher com 3 cabeças. No momento em que viu Ico e soube sobre um dragão em forma humana, sua curiosidade foi impossível de conter. Que tipo de criatura misteriosa poderia ser essa?
Essa curiosidade a levou ao ponto de, mesmo sabendo que dissecar a amiga de alguém era contra a lei, ela prosseguiu. Justo quando a lâmina estava prestes a descer, todos chegaram do lado de fora. Esperava-se uma batalha, mas a mulher já havia montado um dispositivo para isolá-los do mundo exterior. Aquelas mesmas pedras que Sylvia havia notado. Além disso, essa mulher era ninguém menos que a professora Angela Cornwell, a especialista que a academia havia solicitado. Logo após se apresentar, ela invocou um círculo mágico que deixou Sylvia e sua companheira inconscientes. Ash lutou para resistir. Sua amiga acabara de nascer. Ele não podia deixar Angela fazer o que quisesse. Mas no momento em que a magia se intensificou, Ash desabou. Ao ver isso, Ico gritou de fúria. A marca sagrada do dragão em seu braço brilhou intensamente, e Ash imediatamente recuperou a consciência. Ele balançou o braço e uma poderosa rajada de vento se dirigiu a Angela, destruindo o dispositivo que sustentava sua magia e, em seguida, rompendo as amarras que prendiam Ico. Finalmente livre, a pequena correu até Ash e se agarrou a ele com medo, mas quando ele a abraçou, ela o socou tão forte que ele quase viu seus ancestrais acenando do outro lado. Que criatura feroz! Quando achavam que a provação tinha acabado, na manhã seguinte, ao entrarem na sala, receberam a notícia de que Angela era a nova professora. Além disso, Rebecca chamou Ash para a sala, se aproximando dele de um jeito que nenhum jovem poderia resistir. Ela parecia prestes a devorá-lo vivo. Mas na verdade, ela só queria convidá-lo para o Grêmio Estudantil. Rebecca sabia que na floresta ele encontrou indivíduos misteriosos e perigosos. Eram espiões do Império. Anos atrás, o Reino e o Império travaram uma guerra devastadora. Embora a batalha já tivesse terminado, a situação nunca melhorou. O Império continuava buscando formas de atacar o Reino, tanto abertamente quanto nas sombras. A Academia Ansuliban foi erroneamente identificada pelo inimigo como um campo de treinamento militar, e foi alvo de múltiplas investidas. Rebecca queria que Ash se juntasse ao Grêmio, usando sua habilidade de montar qualquer dragão para fortalecer a defesa da Academia. Esse era o verdadeiro propósito da reunião de hoje. Justo quando Ash estava pensando no assunto, um alarme de nível 2 soou pela Academia. Todos esperavam um ataque inimigo, mas na verdade era apenas um dragão que havia se soltado e perdido o controle. Estranhamente, a princesa Sylvia estava montada nele. Como ela não sabia que isso era extremamente perigoso? Ash não entendia, mas Rebecca logo percebeu a intenção de Sylvia de competir com ele. Embora Sylvia fosse realmente excepcional e estivesse no topo em tudo, quando se tratava de montar qualquer dragão, ninguém se comparava a Ash. Para evitar feridos ou que o dragão se machucasse, Rebecca pulou e gritou para chamar seu próprio dragão. De dentro do círculo mágico, um dragão colossal se materializou. Era imensamente majestoso e imponente, muito diferente de qualquer dragão que havia aparecido antes. O dragão de Sylvia não chegava nem perto. Em seguida, Rebecca lançou outro feitiço. Um círculo mágico se formou sob a cabeça do dragão e subiu lentamente pelo corpo dela. Suas roupas e uniforme escolar foram substituídos por uma armadura de batalha, projetada pessoalmente por um dragão para seu mestre como sinal de reconhecimento. Com seu poder avassalador, Rebecca facilmente dominou o dragão rebelde, imobilizando-o no chão. O incidente foi resolvido perfeitamente, sem nenhuma vítima. Ash repetia a cena na cabeça, atordoado, se perguntando quando teria um arco próprio. Ico falava com ele, mas ele não ouvia, então ela beliscou sua orelha com força. Segundo seu conhecimento, cada arco existente foi passado pelas memórias herdadas de cada dragão, não projetados para seus mestres. Ash perguntou ansiosamente se ela poderia criar um só para ele. No momento em que disse isso, Ico parecia furiosa. Ele então lembrou que quando um dragão concorda em criar um arco pessoal, significa que o dragão jura lealdade eterna, nunca abandonando ou traindo. Assim que as palavras saíram de sua boca, Ico pisou em seu pé. Porque eu, o mestre, faria armadura para um escravo? Isso vai contra a ordem natural. Ico acabara de terminar seu desabafo quando Rebecca e Sylvia chegaram, convidando-as para um restaurante. Graças aos privilégios do conselho estudantil, todos podiam se fartar como realeza naquela mesa luxuosa sem gastar um centavo, enquanto Ico observava ansiosamente os pratos deliciosos. Em outro lugar, as duas figuras misteriosas que Ash encontrou na floresta estavam em um prédio alto, observando a cidade. Este lugar é realmente pacífico. Dragões não são mais tratados como ferramentas de guerra, mas isso não significava que ficaria assim. O homem sacou uma espada e, com uma invocação, um raio disparou de sua lâmina em direção ao céu. Nesse momento, Ico também percebeu que algo estava errado. Eles correram para fora.
Das nuvens negras que cobriam o céu, um monstro colossal apareceu de repente. Se era um dragão ou algo completamente diferente, não estava claro, mas era enorme. A criatura era grotesca além da crença, sua pele parecia em decomposição e pingava no chão. Ico, vendo-o causando destruição na cidade, avançou e começou a insultá-lo. O resultado foi previsível. Os monstros a agarraram com facilidade. Então, eles reuniram energia e dispararam um feixe de luz em direção ao bairro residencial. Uma explosão massiva devastou a área, destruindo prédios em todas as direções. Do meio da explosão, a silhueta de Rebecca surgiu. Ela entrou em modo de combate para minimizar os danos da explosão. De seu círculo mágico, ela convocou uma lança gigante e a lançou diretamente contra o monstro. Ela atravessou camada após camada de defesas, lutando ferozmente contra a barreira final antes de despedaçar a cabeça da criatura. Mas, em vez de cair, a cabeça destruída começou a se regenerar lentamente. Então, ele recomeçou o bombardeio em todas as direções. Sabendo que seria uma luta brutal, Rebecca disse a Ash para levar a princesa e sair imediatamente. Sylvia estava tão apavorada com o que viu que perdeu a compostura. Não importava quantas vezes ele chamasse seu nome, ela não respondia. Ash não teve escolha a não ser dar um tapa em seu rosto. Quando Sylvia voltou a si, ele pediu que ela convocasse seu dragão para que ele pudesse tentar montá-lo. Era um movimento extremamente arriscado, mas não tinham outra escolha, pois o monstro havia puxado Ico para dentro de sua barriga. A criatura monstruosa era completamente depravada, apalpando Ico por todo o corpo. Justo no momento mais crítico, Ico foi puxada para uma dimensão estranha onde conheceu Navi, que se apresentou como guia de Ico na fase inicial. Era a forja de armaduras de dragão, onde armaduras de batalha eram criadas. Navi mostrou a Ico a cena do lado de fora, onde Ash tentava desesperadamente resgatá-la. Apesar de ser derrubado do dragão repetidamente e seu corpo estar exausto, Ash nunca desistiu. Mesmo sem saber a condição de Ico, o dragão sagrado Mark disse que ela ainda estava viva. Enquanto isso fosse verdade, ele faria de tudo para salvá-la. Ico ficou profundamente tocada pelo que viu. O tempo estava se esgotando, então projetar uma armadura de batalha do zero estava fora de questão. Mas escolher um conjunto pronto era muito perigoso, então Echo juntou partes existentes para criar um arco razoavelmente sólido para Ash. Do lado de fora, assim que Ash foi derrubado das costas do dragão e estava prestes a ser atingido pelo raio devastador do monstro, seu corpo inteiro explodiu em luz. Uma enorme explosão irrompeu ao seu redor, mas quando a poeira assentou, ele não tinha um único arranhão. Pelo contrário, seu corpo inteiro agora estava revestido por um arco, impressionando a todos. Ele entrou em um estado elevado e pulou nas costas do dragão branco. Então, a partir daí, pulou nas costas do monstro, tentando montá-lo. Não sei o que você é, mas se você é um dragão, então Ash pode montar em você. Ele dominou a criatura e a fez voar para o céu. Naquele breve momento de conexão, Ash vislumbrou o passado do monstro, lutando ao lado de seu antigo mestre. O único desejo da criatura agora era ser libertada. E assim, Ash convocou um enorme círculo mágico. De dentro dele, uma enorme espada longa apareceu. Ash a agarrou e desferiu um golpe devastador. A luz dourada purificou completamente o corpo corrompido do dragão, dispersou as nuvens escuras e trouxe de volta o céu radiante à cidade. Assim, uma batalha apocalíptica que poderia devastar uma cidade chegou ao fim. Após o ataque do dragão morto-vivo, os três, Ico, Sylvia e Ash, se juntaram oficialmente ao conselho estudantil e fizeram sua estreia pública. Sylvia não tinha com o que se preocupar. Com a elegância real correndo em suas veias, ela fez um discurso tão imponente que ninguém ousou dizer uma palavra. Quando chegou a vez de Ash, a situação ficou um pouco estranha. Ele nunca imaginou que alguém famoso por ser encrenqueiro um dia se tornaria membro do conselho estudantil que supervisionava os outros. Ele apenas disse que faria o seu melhor e esperava o apoio de todos. O público achou seu discurso bem sem graça e não aplaudiu. Felizmente, Raymond estava lá embaixo e sabia como animar a plateia, então Ash conseguiu se sair bem. Finalmente veio Ico, uma amiga em forma humana. Como Ico era essencialmente inútil, mas comia uma quantidade enorme, seu papel era apenas de mascote. Ico levantou as duas mãos e soltou um rugido, tentando ser intimidadora, mas ninguém na plateia ficou com medo, pois seu rugido não transmitia nenhuma ameaça. Na verdade, era adorável. Envergonhada com as risadas da plateia, Ico ficou furiosa. Incapaz de fazer algo contra eles, ela se virou e despejou uma tirada verbal em Ash para desabafar sua frustração. A primeira tarefa de Ash como membro do conselho estudantil foi retirar avisos não autorizados da escola.
O mais notável era um cartaz de recrutamento para o clube de fãs do Cavaleiro Prateado, dedicado a um famoso montador de dragão de um romance, mas a admiração não era direcionada a esse personagem fictício. Era voltada para Ash, o herói misterioso que havia derrotado o dragão morto-vivo. Como ninguém sabia quem ele era, criaram um codinome e estavam tentando descobrir sua verdadeira identidade. Quando entraram na sala de aula, Raymond viu como Echo era adorável e não resistiu em acariciar sua cabeça. Ele até sugeriu trocar de amigos com Ash. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um soco o mandou voando para trás. Verdadeiramente um homem com o dom de causar problemas e depois levar um soco por isso. Bem naquele momento, Jessica, a presidente do clube do Cavaleiro Prateado, entrou na sala de aula com um grupo de garotas atrás dela. O objetivo delas era simples, interrogar se alguém daquela turma realmente esteve na cena, presenciou a batalha e conhecia a identidade do herói. Sylvia achou que estavam sendo absurdamente excessivas e disse para elas irem embora. Jessica poderia ter ficado intimidada se Sylvia tivesse usado seu status de princesa do reino. Mas Sylvia não gostou e usou sua autoridade no conselho estudantil. Isso não afetou Jessica nem um pouco. Raymond também aconselhou o grupo de Ash a não mexer com essa lunática. Dizem que ela vinha de uma antiga família nobre que caiu em desgraça. Jessica falou novamente, informando que o nobre objetivo do Clube do Cavaleiro Prateado era ter os filhos do herói. A declaração deixou todos em silêncio. Ico e Sylvia estavam prontos para socar seu rosto de concreto, mas a vice-presidente do clube interveio primeiro. As regras exigiam manter a pureza em relação ao ídolo. Não importava o quanto o relógio biológico estivesse apertando, tais palavras eram inaceitáveis. Além disso, a vice-presidente informou que Sylvia estava na batalha e sabia quem era o Cavaleiro Prateado. Jessica começou a pressioná-la. Nesse momento, Rebecca apareceu e mandou Jessica sair da sala imediatamente. A aula estava prestes a começar, mas nem a presidente do conselho estudantil conseguiu intimidar Jessica. Ela exigiu que Rebecca revelasse a identidade do herói ali mesmo. No final, Rebecca teve que usar seu último recurso para forçar Jessica a recuar. Ela também revelou a todos a arma secreta que usou, uma informação sensível. Jessica não era a nobre que todos acreditavam. Na verdade, sua família servia à casa de Rebecca. Jessica era uma boa pessoa no fundo, mas seu desejo desesperado de ser uma verdadeira nobre a deixou meio louca. Todos foram avisados a não provocá-la, pois ser mordido significava gastar com vacina. No entanto, se Jessica descobrisse quem realmente era o Cavaleiro Prateado, poderia se tornar uma verdadeira nobre no futuro. Em um reino de Cavaleiros Dragão, alcançar o nível de Arque era um marco monumental. Quem tivesse esse tipo de poder poderia facilmente ganhar um título de nobre. Se Jessica descobrisse que Ash era o herói daquela batalha, não pararia por nada para ter seu filho. O rosto de Sylvia ficou vermelho ao ouvir isso. Era exatamente por isso que Ash precisava ser extremamente cuidadoso e fazer de tudo para esconder sua identidade. Ico, curiosa sobre a semente mencionada, pediu a Ash que explicasse o que era. Quando ele se recusou, a pequena acessou suas memórias de dragão herdadas. No momento em que entendeu que era algo íntimo, desejou poder cavar um buraco e desaparecer de vergonha. Rebecca também anunciou que a primeira princesa chegaria em breve para investigar o ataque do dragão morto-vivo na cidade de Ancelivan. Assim que Sylvia ouviu isso, gritou e se jogou embaixo da mesa, apavorada. Ninguém conseguia entender por que ela estava agindo de forma tão estranha. Algo realmente horrível deve ter acontecido para fazer alguém tão orgulhosa como Sylvia reagir assim. Nos dias seguintes, Sylvia ficou em um estado sombrio, como se toda a vida tivesse sido drenada dela. Todos estavam curiosos, então Cosette compartilhou um pouco sobre a primeira princesa Verônica. Ela era uma pessoa comum que não havia sido escolhida como Cavaleira Dragão, mas em troca possuía uma força física extraordinária e uma habilidade excepcional com a espada. Após sobreviver a inúmeras batalhas sangrentas, o temperamento de Verônica se tornara implacável. Recentemente, ela ganhou o título de Valquíria de Sangue de Ferro. Com uma personalidade assim, Verônica criou sua irmã mais nova, Sylvia, por métodos tão cruéis que a morte teria sido uma misericórdia. O exemplo mais infame foi abandonar uma Sylvia muito jovem na selva, deixando-a se virar sozinha. Após ser torturada a ponto de mal ser reconhecível como humana repetidamente, Sylvia estava completamente aterrorizada de sua irmã mais velha. Ash achou que Sylvia precisava de um incentivo e foi checar como ela estava, mas ela o atacou. Ela não conseguia acreditar que era tão patética que até Ash sentia pena dela. Ele estava bastante irritado com sua atitude rude, mas não se deu ao trabalho de discutir.
Naquela tarde, Cosette sabia que a princesa estava profundamente triste, assustada e ansiosa há dias. Amanhã seria o dia da chegada da primeira princesa, então Cosette reuniu coragem para fazer coisas que qualquer homem sonharia, ajudando Sylvia a recuperar o ânimo. Sylvia também se disse que o que tiver que vir virá, ter medo não mudaria nada. Na manhã seguinte, com a chegada de Verônica iminente, Sylvia ainda não estava à vista. Rebecca também não achava certo pressionar alguém que estava claramente aterrorizado. Justo quando todos pensavam que Sylvia havia desistido, ela apareceu. Sua compostura habitual havia retornado. Sua expressão não mostrava nenhum traço de medo ou preocupação. Parecia que ela realmente se estabilizou. Assim que Ash suspirou aliviado, um colossal navio de guerra dragão apareceu no céu, flanqueado por numerosos cavaleiros dragão como escolta. Era o navio de guerra pessoal da primeira princesa, movido por um fóssil de dragão de 1000 anos atrás. Graças a esse fóssil, esse berremote de ferro, quase do tamanho de uma parte da cidade, podia voar pelo céu. Assim que o navio aterrissou, soldados se alinharam em formação perfeita, aguardando a descida de seu mestre. Só por esses detalhes, qualquer um perceberia que o status de Verônica na família real era altíssimo. Ela empunhou sua espada e avançou. A primeira coisa que fez foi chamar Sylvia, a irmã mais nova que não via há anos. Esperava-se um reencontro emocionante após 4 anos. Mas, em vez disso, Verônica desceu sua espada sem piedade. Sylvia, no entanto, desviou do golpe mortal a tempo. Mas essa Sylvia era na verdade Cosette disfarçada. Verônica sabia que, por mais que sua irmã tivesse amadurecido, não poderia estar tão calma. A confiança excessiva entregou Cosette. Para evitar que a situação piorasse, a verdadeira Sylvia apareceu e cumprimentou a irmã. Como previsto, Sylvia realmente não tinha coragem diante da irmã mais velha. Suas pernas tremiam de medo. Você desonrou a família real. Hora da punição. Com essas palavras, Verônica desceu sua espada. Fragmentos das roupas de Sylvia voaram, mas nenhum ferimento apareceu em seu corpo. Sylvia, exposta diante de todos, caiu de joelhos para se cobrir. Verônica ficou ainda mais decepcionada com essa reação. Em uma batalha de vida ou morte, em vez de encontrar uma forma de vencer, ela escolheu se cobrir. Seu sonho de ser uma cavaleira dragão não passa de palavras vazias. Só conversa, nenhuma ação. Ao ver Sylvia ser humilhada pela própria irmã, Ash não conseguiu se conter e avançou para falar. Ele disse a Verônica que estava indo longe demais. O cavaleiro ao lado dela quase o cortou em defesa. Ico atrás dele também não suportou ver o que acabara de acontecer. Em vez de ficar furiosa por ser interrompida, Verônica apenas mandou Glenn levar Ash embora e seguiu para a cidade investigar o ataque do dragão morto-vivo. Quanto a Ash, ele não foi arrastado para ser executado ou torturado. Em vez disso, foi tratado como realeza, como uma garota cujas curvas eram como tigelas, servindo a todas as suas necessidades ao seu lado. Ela era um pouco desajeitada, mas com credenciais assim em destaque, não havia espaço para reclamações. Só à noite, a equipe de atendentes de Prim lançou uma operação para despir Ash de todas as suas roupas. Ele lutou com tudo, mas a técnica da criada foi perfeita, e não sobrou nada em seu corpo. Depois, foi levado para tomar banho com a professora Angela, Rebecca e Verônica. Elas discutiam sobre o dragão morto-vivo. Apenas o Império tinha capacidade para criar algo assim. Mas sem provas, Verônica não teve escolha a não ser deixar o assunto de lado. Quando Sylvia chegou logo depois, a conversa mudou para o casamento. A família real estava sem ares, já que o único príncipe, Julius, foi executado por matar um dragão. Portanto, Verônica decidiu que Sylvia se casaria com Glenn, seu cavaleiro mais confiável e amigo próximo do príncipe falecido. Quanto ao sonho de Sylvia de se tornar uma cavaleira dragão, Verônica já havia perdido a esperança. A exibição anterior provou que Sylvia não tinha a habilidade. Quando ninguém ousou falar contra a decisão, Ash argumentou que Verônica estava sendo apressada em seu julgamento. Embora Sylvia realmente tivesse se saído mal e cometido erros, ainda havia muitos fatores que Verônica precisava observar. Para ela, poderia estar destruindo uma potencial cavaleira dragão poderosa. A natureza implacável de Verônica construiu uma reputação tão temida que os inimigos na linha de frente se molhavam só de ouvir seu nome. Mas ela não era uma tirana irracional que dominava todos. Então, após ouvir a razão de Ash, Verônica decidiu dar mais uma chance a Sylvia. No dia seguinte, sob a autoridade da primeira princesa do reino, ela organizaria uma partida. As regras eram simples. Rebecca e Sylvia liderariam equipes com membros diferentes. A partida não seria uma briga total, pois isso seria muito injusto para Sylvia.
Em vez disso, ambos os lados jogariam bola. A equipe que marcasse mais pontos dentro do tempo limite venceria. E assim a partida começou. Sylvia realmente carecia de consciência tática e de comando sobre seu dragão em combate. Ela estava tão perdida que não percebeu a grande diferença de poder entre o dragão branco e o dragão carmesim. A bola foi facilmente tirada de suas mãos, e Rebecca marcou sem dificuldade. A sequência seguinte mostrou o quanto Sylvia estava em desvantagem. Ela decidiu enfrentar Rebecca diretamente. Quando o dragão branco colidiu com a barreira do dragão carmesim, foi lançado para trás, e Sylvia foi jogada de suas costas, caindo inconsciente no chão. O resultado era óbvio. Ela perdeu. Verônica ficou tão decepcionada que se levantou sem dizer nada e foi embora. Quando Sylvia acordou, Ash estava ao seu lado. Ele a carregou de volta. Ash tentou avisá-la que o dragão branco era excelente, mas ainda jovem, e não conseguiria vencer o dragão carmesim agora. Nesse momento, a voz de Rebecca veio de fora. Ela queria falar com Ash e havia um visitante. Era Glenn, o cavaleiro mais leal de Verônica. Ele veio entregar a mensagem da primeira princesa. Ela estava extremamente decepcionada. Amanhã, enquanto Verônica inspecionava a cidade, Sylvia não a acompanharia. Em vez disso, deveria ir à catedral, rezar para Santa Valíria e se arrepender. A derrota mostrou que Sylvia carecia de visão tática. Querer se tornar uma cavaleira dragão de nível alto sem essa qualidade era impossível. Ela deveria pensar bem sobre seus sonhos e escolhas. Quando Glenn se virou para sair, Sylvia perguntou se ele realmente queria se casar com ela. Glenn respondeu friamente que estava preparado se fosse uma ordem da primeira princesa. Vendo a atitude indiferente de Glenn, Ash não pôde deixar de intervir. Glenn aproveitou para lembrar Ash de saber seu lugar. Ele poderia ter talento, já que obteve um arco tão cedo, mas ainda era muito inexperiente. Glenn era um cavaleiro tão formidável que ninguém conseguia dominá-lo, exceto Verônica. Ele nem sempre foi assim tão frio. Foi só após a morte de Julius que ele mudou. Depois que a situação com Sylvia foi resolvida, Rebecca chamou Ash para entregar informações importantes. Amanhã, o conselho estudantil acompanharia a princesa na inspeção da cidade. Relatórios de inteligência indicaram que um criminoso de alto nível que tentou assassinar Verônica soube de sua presença aqui. A missão do conselho estudantil era interceptar e prender os criminosos antes que agissem. Assim, os três seguiram Verônica, acreditando que ela seria o alvo. O que não sabiam era que enquanto Sylvia rezava sinceramente na catedral, ouviu Jessica ao seu lado orando aos céus. Por favor, me conceda a semente sagrada do herói cavaleiro prateado. Sylvia não sabia quantas roupas íntimas colocar na cabeça de tanta vergonha. Como alguém pode dizer isso em um lugar sagrado? Enquanto os dois discutiam, um barulho alto ecoou. O teto desabou e entulho caiu de cima. Quando a poeira assentou, figuras surgiram de dentro. Terroristas, entre eles uma criminosa procurada que chegou com um desafio. Aposto que você não consegue me pegar. Se não conseguir, você é meu cachorro. Com a chegada da criminosa, as pessoas dentro da catedral não podiam reagir. Todos foram feitos reféns. Do lado de fora, Verônica estava observando a cidade quando notou fumaça preta saindo da catedral. Era óbvio o que estava acontecendo. Ash não sabia qual era a melhor ação, mas Verônica, em vez de correr para salvar alguém, decidiu se retirar para o navio de guerra. Ash inicialmente se opôs, argumentando que deveriam salvar os reféns primeiro, mas aquele navio de guerra era uma arma estratégica nacional. Perdê-lo poderia custar toda a cidade, um preço que não poderia ser pago. Além disso, Verônica não tinha intenção de negociar com criminosos, especialmente terroristas que costumavam destruir a preciosa rotina da vida. Ash realmente não conseguia acreditar que Verônica poderia ser tão implacável. Uma vez a bordo do navio de guerra, podiam ver a cena dentro da catedral através de uma transmissão que os criminosos haviam preparado. Uma pessoa estava pendurada, despida de todas as roupas para o mundo ver. Uma humilhação deliberada do reino. Todos estavam confusos. Por que o refém em exibição não era a quarta princesa, mas uma estudante comum com um título nobre não reconhecido? Os terroristas haviam plantado bombas por toda a catedral. Se todas detonassem ao mesmo tempo, todos dentro morreriam. Além disso, cada vez que um sino tocava, significava que uma pessoa havia sido morta. Só um aviso, se você fizer a irmã mais velha perder a paciência, as coisas vão piorar muito. Com isso, cortaram a conexão. Todos ficaram apenas com perguntas. Para entender tudo, era preciso voltar alguns minutos.
Jessica, a mulher que todos achavam meio louca e obcecada, na verdade impediu Sylvia de revelar sua identidade como a quarta princesa, que sabia o que os terroristas fariam com uma princesa de verdade. Então Jessica se levantou e declarou seu status de nobre com laços à família real, tornando-se uma refém valiosa. E assim, a cena de sua nudez e humilhação se desenrolou. Durante toda a situação, Jessica não mostrou um pingo de medo e não derramou uma lágrima. Isso rendeu a Sylvia sua mais profunda admiração. Uma cidadã comum demonstrando tanta nobreza e força envergonhou os verdadeiros aristocratas. Até mesmo Sylvia se sentiu profundamente humilhada. Do lado de fora, Verônica foi tentada mais de uma vez a disparar os canhões do navio contra a catedral. Ash e Rebecca, pensando rápido, elaboraram uma estratégia adequada. Eles enviariam Ash para negociar. Ico imediatamente protestou, chamando isso de um plano extremamente perigoso. Mas Ash era a pessoa mais adequada, pois ninguém sabia que ele era um cavaleiro dragão que já possuía um arco. Uma vez dentro, Ash ganharia tempo enquanto outros cavaleiros dragão planejavam um ataque surpresa. Ouvindo a lógica, Ico concordou relutantemente. Antes de sair, Ash pediu a Ico que rapidamente forjasse uma nova armadura capaz de neutralizar as bombas. Quando os terroristas viram Ash, se sentiram ofendidos. O negociador era apenas um garoto. Ele disse diretamente que Verônica estava pensando em destruir a catedral. Seria melhor negociar uma solução pacífica. Caso contrário, todos poderiam dar as mãos e encontrar seu criador juntos. Suas palavras geraram uma onda de medo na sala. Entre os reféns, havia um recém-nascido prestes a chorar. Anya, uma agente imperial infiltrada, foi forçada a acalmar o bebê. Dentro da forja de armaduras de dragão, Ico trabalhava freneticamente porque Ash a pressionava a se apressar ou todos morreriam. Ico se esforçava, mas criar uma armadura personalizada era bem diferente de pegar um modelo pronto. Na'vi também estava por perto a pressionando. Se não terminasse logo, Ash morreria. E quando Ico finalmente se tornasse um dragão completo, ele não teria mais como montá-la. De volta à catedral, o bebê pedia para ser alimentado, mas Anya não tinha leite para dar. Pior, não a deixaram acalmá-lo, e o bebê chorava alto. A mulher que liderava os terroristas falava com Ash quando notou a confusão e viu que seu próprio dragão estava com fome. Então, decidiu alimentar seu dragão com Anya e o bebê vivos. Ash queria correr para parar o ato brutal, mas foi segurada por trás e imobilizada no chão pelos capangas. No momento em que Anya e o bebê estavam prestes a morrer, Sylvia avançou corajosamente e revelou sua verdadeira identidade para desviar a atenção da criminosa. Mas Avdusha, a líder, não se importou. Ela de repente cortou para baixo. O golpe foi semelhante ao de Verônica, não deixando nenhuma ferida no corpo de Sylvia, mas suas roupas estavam completamente destruídas. Sem um pedaço de roupa, toda a coragem que Sylvia havia reunido desapareceu num instante. Ela caiu de joelhos, cobrindo as partes do corpo que não podiam ser expostas. Avdusha zombou ao ver aquilo. Alguém que se atrevia a afirmar ter sangue real, mas que praticamente não tinha habilidade de combate. Você é indigna do seu sobrenome. Essas palavras forçaram Sylvia a lembrar de cada momento de sua própria arrogância e altivez. Ela se esforçou tanto para se tornar forte, mas de que adiantava se ainda não conseguia se manter firme contra a irmã e agora contra o inimigo? Sylvia lembrou da promessa que fez a uma amiga de infância, que se tornaria uma verdadeira cavaleira dragão. Então, em vez de se encolher em um canto, Sylvia se levantou e declarou que estava pronta para a batalha. Naquele exato momento, a equipe de Rebecca infiltrou-se com sucesso no prédio. Com sua força combinada, os soldados foram eliminados em um instante. Quando Avdusha tentou fugir, Ash bloqueou seu caminho. Ela ordenou que seu dragão atacasse, mas o corpo de Ash irrompeu em luz. Ico havia terminado de forjar a armadura. Com um novo arco, Ash rapidamente despachou o dragão. Até as bombas que o inimigo preparou não tiveram efeito algum. Fiel à sua palavra, Ico projetou um canhão com capacidade de congelamento extremo. Cada alvo atingido foi instantaneamente imobilizado. As bombas e a própria Avdusha tornaram-se nada mais que obras de arte congeladas, desprovidas de toda ameaça, e foram levadas para fora. Quando a batalha terminou, Ash achou que finalmente tinha acabado, só para ser emboscado por Jessica. Ela queria arrancar sua roupa íntima e colher seu sêmen ali mesmo, sem se importar que estavam em uma catedral e todos estavam assistindo. Rebecca apareceu por trás e a nocauteou, finalmente o libertando. Mas isso não era o fim. Naquela noite, enquanto Ash dormia, um par de calcinhas voou em seu rosto. Era claro, Jessica, que veio determinada a conquistar a virgindade de Ash. Ash era um homem de ferro.
Não importava quão atraente Jessica era, ele se recusou. A situação só terminou quando Iko, sem conseguir dormir, se levantou e deu um soco e um chute em cada um. Na manhã seguinte, todos foram encontrar Verônica e encontraram a Vidusha lá. Tudo foi orquestrado por Verônica para ajudar Sylvia a amadurecer mais rápido. Pode parecer cruel à primeira vista, mas a verdade é que ninguém se importava mais com Sylvia do que Verônica. Até este extraordinário navio de guerra foi nomeado Sylvanas, similar a Sylvia. Com sua missão em relação à irmã cumprida e as consequências de seu plano resolvidas, Verônica partiu. Todos ficaram com um período de paz, mas essa paz não durou muito. Desta vez, o alvo especial era Iko. Em seu sonho, a garotinha viu enormes tentáculos se enrolando em seu corpo, uma voz sussurrando: "Acabe com tudo, filha de Avalyn." Quando Iko acordou, nada parecia fisicamente errado, mas os sentimentos de inquietação, desconforto e medo a seguiram para o mundo real. Ela realmente não tinha ideia do que estava acontecendo com ela. Na manhã seguinte, quando Ash acordou, algo parecia estranho. Normalmente, essa garota dormia como uma pedra. Você poderia enterrá-la e ainda se preocupar em perder o funeral. Mas hoje ela acordou incomumente cedo. Quando perguntada, Iko ficou evasiva, como se estivesse escondendo algo. Ash tentou verificar, mas a pequena o parou. Ash achou que algo tinha acontecido, que Iko temia ser motivo de zombarias. Então prometeu não rir. Ele até ficou esperançoso que Iko pudesse ter produzido um cristal de sangue, um item extremamente valioso. Mas quando finalmente viu a cena na cama, a verdade o atingiu. Era apenas xixi na cama, não um cristal de sangue. Suas palavras deixaram Iko completamente humilhada. Mas em vez de se esconder, ela desferiu um uppercut tão poderoso que poderia nocautear um campeão dos pesos pesados. Por causa do incidente da manhã, Iko não pôde ir à escola e teve que ficar em casa limpando a bagunça que fez. Enquanto isso, a academia estava prestes a realizar um acampamento de treinamento para alunos destacados e convocou todos para o anúncio. O grupo de Ash apareceu só para completar o número. Raymond era um aluno mediano, e Ash era o trunfo oculto da academia, então ninguém sabia o quão forte ele realmente era. Como esperado, os nomes chamados não tinham nada a ver com nenhum deles. Cada aluno selecionado parecia uma escolha adequada até que o nome Luca foi anunciado. Todo o auditório zumbia de conversas. Ela era uma aluna do terceiro ano como a presidente do Grêmio, mas não frequentava as aulas há 3 meses e ainda assim foi escolhida. Mesmo assim, a reputação de Luca era longe de ser insignificante. Ela foi quem derrotou alguém tão formidável quanto Rebecca e conquistou o título de mais jovem cavaleira dragão. Para a surpresa de todos, o professor anunciou que o Grêmio Estudantil havia nomeado mais uma vaga para o acampamento de treinamento, e não era ninguém menos que Ash. Ele ficou inicialmente surpreso, mas após ouvir Rebecca contar tudo o que ele havia realizado, até Ash teve que admitir que ele era algo. Ele realmente tinha potencial para se tornar algo poderoso. Enquanto os dois conversavam, Max rompeu pela porta de fora com notícias urgentes. Fumaça estava subindo de algum lugar dentro da academia novamente. Se não fosse uma escola, todos teriam assumido que algum idiota tinha soltado fogos de artifício dentro. Quando correram para dentro, encontraram uma garota deitada em um caixão. Pensaram que alguém tinha morrido, mas então ela se sentou de repente. Coincidentemente, era Luca. Ela não era uma humana comum, mas sim um espírito. Seu povo era profundamente conhecedor de ervas, e a grande nuvem de fumaça de antes não era nada além de incenso. Quanto ao caixão, pode parecer assustador, mas na verdade era uma cama de qualidade premium. Alguém como Ash poderia vender tudo o que possuía e ainda assim não conseguiria comprar um. Depois de ouvir a explicação de Luca, Jessica queria quebrar um bastão nas costas dela. Felizmente, Rebecca estava lá. Ela também conhecia Luca e interveio para protegê-la a tempo. Graças a esse encontro, todos souberam o motivo pelo qual Luca não estava frequentando as aulas. Por algum motivo desconhecido, seu amigo se recusava a deixá-la tocá-lo. Isso estava acontecendo há 3 meses, e Luca não tinha ideia de como resolver. Se uma solução não fosse encontrada, a vida da dragão estaria praticamente acabada. Isso provavelmente se tornaria uma das questões mais urgentes que o conselho estudantil precisaria resolver. Naquela noite, depois da escola, Ash trouxe alguns dos doces que Iko adorava. A pequena ficou tão animada que pulou e o abraçou. Ao ver Iko comendo feliz os petiscos, Ash achou que o humor dela tinha melhorado. Mas então as lágrimas começaram a cair. Desde aquela manhã, Iko estava fazendo de conta que estava bem, mas o pesadelo era muito real. Tão real que Iko sentia como se tivesse encontrado o monstro há muito tempo. Era um dragão zumbi, semelhante ao que atacou a cidade, mas com 9 olhos e uma aura de maldade muito mais intensa.
Ico contou a Ash sobre seu pesadelo, esperando que isso a fizesse se sentir melhor, mas naquela noite ela ainda não conseguiu dormir e continuou ansiosa. Então Ash se levantou e foi até a cama de Ico. Antes que ela percebesse, ele se deitou ao lado dela e pediu para ela se afastar um pouco. Quando era pequeno, Ash sempre encontrava alguém para dormir ao lado quando tinha pesadelos. O método era incrivelmente eficaz, então aquela noite seria boa. Justo quando Ico olhava para Ash com os olhos brilhantes, ele acrescentou que se ela não tivesse pesadelos, provavelmente não molharia a cama. Ico ficou tão furiosa que esqueceu o medo e o chutou na garganta. Ele a provocou de propósito, e parece que funcionou. Na manhã seguinte, Ico foi para a aula e dormiu como uma pedra, como sempre. Ash ficou bastante satisfeito que a pequena finalmente tinha voltado ao normal. Raymond, sentado ao lado dele, estava genuinamente impressionado. Ash realmente sabia como unir as espécies. Ele se perguntou se eles se fundiriam quando Ico crescesse. Sua cabeça só tem sexo e mais sexo. Continue assim e você nunca será nada. Enquanto desfrutava daquele momento feliz, Ash avistou Luca e a seguiu até o estábulo do dragão, onde seu amigo, o dragão que não aceitava o toque do mestre, estava sendo mantido. Luca sempre tentava encontrar uma forma de se reconectar e se comunicar com seu amigo. Mas toda vez que o dragão soltava um rugido ameaçador, ela imediatamente se lembrava de ter sido jogada de suas costas e fugia em pânico. Ao ver aquela cena, Ash sentiu uma profunda dor e empatia. Antes de Ico aparecer, ele havia sofrido de forma semelhante, então foi até Rebecca para encontrar uma maneira de ajudar. Depois de pensar um momento, Rebecca sugeriu que Ash tentasse montar nele. Da última vez que montou no dragão, viu suas emoções e memórias. Se montasse no dragão da Luca, talvez descobrisse o motivo real da deterioração do vínculo. Ash achou que era um bom plano, mas antes de tentar, queria que Luca tentasse se comunicar com seu dragão mais uma vez. Convencer Luca foi difícil, pois ao ver Ico, ela se lançou como um animal no cio, acariciando o pequeno. Só depois de se saciar é que Luca teve a calma para encarar seu dragão. O resultado foi o mesmo de antes. Luca se virou e saiu assim que o dragão rugiu. Ash imediatamente entrou. O dragão rejeitou não só Luca, mas também Ash. Ele destruiu o estábulo com a cauda e saltou no ar, abrindo a boca para acumular energia. Quando Ash percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Ele não teve escolha a não ser se preparar e enfrentar o golpe perigoso. Felizmente, a proteção de sua armadura foi suficiente para mantê-lo vivo, mas ele não tinha mais forças. Sua visão ficou embaçada e ele perdeu a consciência. Quando Ash acordou, sentiu-se mal por o plano ter falhado e por não ter conseguido montar no dragão, mas ninguém mais pensou assim. O fato de Ash estar ileso já era uma grande sorte. Talvez eles tivessem que esperar até o acampamento de treinamento para ajudar Luca e seu dragão a se reconciliar. Para garantir que tudo ocorresse conforme o planejado, Ash visitou a casa de Luca novamente. Ico o acompanhou para evitar rumores sobre a reunião. Ash não disse nada além de incentivar Luca a participar do acampamento. Essa seria uma oportunidade para os dois se reconectarem. De qualquer forma, o vínculo entre cavaleiro e dragão não deve ser rompido, ou o dragão certamente estará em perigo. Diferente de Ash, Ico criticou Luca por ser fraca e não conseguir fazer nada quando seu amigo estava em apuros. Ash tentou intervir e também levou xingamentos. Diga mais uma palavra e eu te deixo grog. Quer que eu te dê um chute na boca? Enquanto os dois discutiam, Luca os observava com uma mistura de admiração e tristeza. Ela se lembrou dos dias que passou com seu dragão, quando tudo era caloroso e animado. Ela não conseguia entender como tudo deu errado. Enquanto a academia se preparava para o acampamento, as pessoas do Império também não estavam paradas. Anya já havia se infiltrado na cidade. Com vários trabalhos e disfarces, ela sempre conseguiu observar Ash e Ico à distância. Dessa vez, Anya iria como cozinheira, preparando refeições para os alunos. Enquanto isso, o homem misterioso que ela admirava estava tramando um plano terrível. Quando chegou a hora marcada, todos partiram juntos para o campo de treinamento. Luca voaria com Rebecca. Ash voou com Max, que estava realmente apavorado que Ash tentasse montar em seu dragão. Então, seu aviso foi bem claro. Ico voou com Sylvia. Ico aparentemente compartilhava uma habilidade semelhante com sua treinadora. Ela não só conseguia conversar confortavelmente com o dragão branco, mas também o comandava facilmente. Não importava quantas vezes Sylvia dizia para o dragão não ouvir, ele obedecia tudo que Ico dizia. Ao chegar ao campo de treinamento, todos não começaram imediatamente, mas descansaram por um dia. Rebecca organizou um banho livre para todos, e assim começou um esplêndido desfile de corpos atraentes. Os meninos podiam olhar para as meninas sem se preocupar em levar um soco.
Ico estava livre para brincar como quisesse. Quem se atreveria a brigar com alguém protegido por todas as leis? Ash, no entanto, tinha um destino bem diferente. Antes que pudesse fazer algo, Jessica apareceu do nada e o arrastou. Talvez você esteja cansado de atirar girinos na cama. Hoje, vamos para a floresta para mudar de cenário. Do outro lado, quando Rebecca apareceu, ela também chamou a atenção de todos. Com um peito como um par de cocos, seria estranho não olhar. Em seguida, veio Sylvia. Embora não fosse mais tão tímida ou facilmente assustada, usar algo tão revelador ainda era completamente estranho para ela. Enquanto estava lá, Ico apareceu voando no dragão branco. Vendo que Jessica havia sequestrado seu escravo Ash, a pequena não aceitou e os perseguiu com o dragão branco. Sylvia, ao ouvir a notícia, também não ia ficar de fora. E assim, uma perseguição de tirar o fôlego atravessou toda a floresta. Só ao anoitecer, Ash, exausto como uma camisa recém-lavada, finalmente voltou para seu quarto. Mas então ele viu Luca andando pelo caminho. Em vez de entrar, decidiu segui-la. Luca caminhou fundo na floresta onde seu dragão descansava. Ela realmente não queria que as coisas fossem assim. Era confuso. Ela queria ouvir e ajudar seu companheiro, mas o dragão se recusava teimosamente. Ash, assistindo de fora, não aguentava mais. Conversas doces e coaços gentis já haviam sido usados. Se o dragão não se acalmasse e se comunicasse, hoje ele se tornaria dragão cozido. Ao ouvir Ash, o dragão ficou furioso e atacou. Ele sabia que sem armadura, um único golpe seria suficiente para levá-lo à morte jovem. Ash desviou dos ataques devastadores do dragão. No momento em que o dragão perdeu o equilíbrio, Ash pulou em suas costas para conectar emoções e memórias. Mas o dragão resistiu, usando magia para jogá-lo longe. O golpe foi tão forte que ele perdeu a consciência instantaneamente, seu corpo entrando em estado crítico. Anya, observando de cima, lembrou do incidente no penhasco. Ela decidiu intervir e ajudar, pagando a dívida para que nenhum dos dois devesse nada ao outro. Em seu coma, Ash viu Na'vi novamente, e ao lado dela estava um pequeno dragão. Era o amigo de Luca. O dragão não tinha má vontade. Ele simplesmente queria que Luca fosse a única pessoa a sentar em suas costas. A rejeição era sua forma de protegê-la. Entre o povo de Luca existia uma habilidade chamada Dança do Dragão, uma técnica de combate extremamente complexa. Luca falhou no treino e caiu, desenvolvendo um medo profundo. O dragão, apesar de seu grande porte, era muito jovem e não entendia a situação. Só sabia que sua mestra tinha medo ao montar, então parou de deixá-la se aproximar. Era a única forma que conhecia para proteger sua mestra, mas se isso continuasse, em apenas 5 dias, o dragão morreria. Assim que Ash acordou, mesmo surpreso ao ver Luca nua em sua cama, não esqueceu de passar a informação crucial. Graças a isso, Luca finalmente soube por onde começar a resolver o problema. Logo depois, o grupo de Ico chegou. A pequena se jogou nele, abraçando-o tão forte que parecia querer estrangulá-lo de preocupação. Ash estava inconsciente há 5 dias, deixando Ico sem conseguir comer ou dormir direito. Ver ele acordado e inteiro aliviou um pouco sua mente. Enquanto todos conversavam, Luca apareceu do lado de fora, com um olhar de extrema urgência. Ela informou que o dragão não estava em lugar algum. Ele havia desaparecido sem deixar vestígios, e o fluxo astral entre eles estava completamente cortado. Luca realmente não sabia como encontrá-lo. Após ouvir isso, Rebecca lembrou-se do mausoléu Willingham. O campo de treinamento ficava muito perto daquele local. O mausoléu estava ligado a uma história sobre um dragão chamado Nuada. Ele e seu mestre viveram felizes juntos. Mas quando Nuada viu seu mestre gravemente doente e enfraquecendo a cada dia, ele cortou voluntariamente seu vínculo, não querendo que ela visse sua própria decadência e morte. O que Nuada não sabia era que seu mestre se recuperou algum tempo depois. O dragão se refugiou em um mausoléu desolado onde ninguém saberia ou o encontraria, e lá morreu, esperando por seu mestre no próximo mundo. Essa história transformou o sombrio mausoléu Willingham em um lugar sagrado, e também um local onde jovens dragões iam morrer. Se o dragão de Luca compartilhava a mesma mentalidade que Nuada, era um mistério. Para evitar o pior, Rebecca queria adiar o banquete de celebração do acampamento de treinamento e mobilizar os alunos para uma busca em grande escala ao redor do mausoléu. Ash discordou dessa decisão. Após 5 dias de treinamento, todos estavam completamente exaustos. Ele não podia pedir que continuassem trabalhando, mas os membros do conselho estudantil também não podiam estar todos ausentes, pois isso causaria pânico.
Então Rebecca ficou para organizar o banquete, enquanto Ash e os outros 3 foram direto para o mausoléu. Assim que chegaram a Willingham, sentiram o perigo se aproximando. Antes mesmo do grupo chegar, Milgaus do Império já estava à espreita. Ele usou o mesmo ritual de antes para convocar dragões mortos-vivos para a batalha, com o objetivo de matar tanto Ico quanto Ash, a quem chamou de Cavaleiro e Filha de Avalyn. Nuvens escuras se espalhavam pelo céu acima, crepitando com relâmpagos sinistros que irradiavam apenas malícia. Quando as portas do mausoléu se abriram oficialmente, eles viram dragões mortos-vivos saindo em sua direção. Sylvia foi a primeira vítima que eles miraram. Tentáculos das criaturas a agarraram como um velho depravado, apalpando cada parte que qualquer homem invejaria. Felizmente, seu dragão reagiu a tempo e exterminou os inimigos de uma vez, salvando sua mestra. Ao olhar para trás, viram um número considerável de monstros se aproximando dos alunos. Esses jovens cavaleiros acabavam de passar por um exaustivo campo de treinamento, mas não tinham medo. Precisavam de uma batalha real como batismo para provar seu crescimento. Sob o comando de Rebecca, os alunos inexperientes começaram a formar formações defensivas e atacar os monstros. As coisas pareciam promissoras a princípio. Explosões de energia foram disparadas no momento e alvos certos, obliterando fileira após fileira de dragões mortos-vivos, mas o número de inimigos era simplesmente esmagador. Os alunos lutaram com determinação ardente até a exaustão total, mas o inimigo não mostrava sinais de diminuição. As criaturas continuavam avançando, capturando várias alunas e despindo-as em uma cena tão horrenda quanto chamativa. Rebecca reuniu uma enorme quantidade de poder do céu e lançou sua lança para frente. Ela atravessou a formação dos mortos-vivos e eliminou um número significativo de alvos, mas ainda não era o suficiente para mudar o rumo da batalha. Dentro da caverna, Sylvia e os dragões conduziram o grupo mais fundo. Os monstros mortos-vivos continuavam saindo sem parar. Se isso continuasse, a exaustão total e a derrota eram inevitáveis. Então Ash pediu a Ico que lhe concedesse o arco. Mas havia um grande problema. Sua condição debilitada após ser ferido significava que Ash não conseguia mais suportar a pressão da armadura de batalha. Ico teria que entrar pessoalmente na forja da armadura do dragão e criar um novo conjunto. O tempo era crítico, então Ico não poderia procurar por modelos e montá-los como antes. Ela pediu ajuda a Navi. Navi concordou, mas com uma condição. Um dia, Ico deve projetar um conjunto original de armadura para Ash. Isso equivalia a jurar dedicar seu corpo e alma a Ash, o que deixou Ico extremamente ansiosa. Mas quando ouviu quão grave era a situação de Ash, aceitou sem hesitar. Do lado de fora, o grupo de Ash havia se deparado com Milgaus. Ele havia despertado Nuada para lutar contra eles. Embora fosse apenas um dragão jovem, seu poder estava longe de ser fraco. Só ele já era suficiente para deixar Sylvia em uma situação incrivelmente difícil, obrigando-a a se esquivar defensivamente. Em outra frente, Nuada lançou seus tentáculos e agarrou Luca. Ico, que estava nos braços de Ash, também foi puxada. A criatura continuou seu toque Depraved. Ash viu a cena e gritou de fúria. Felizmente, naquele momento, Ico recuperou a consciência e soltou um grito poderoso. Um enorme círculo mágico se materializou, seu poder tão avassalador que quebrou os tentáculos e armou Ash com um novo arco. Num instante, ele avançou e socou Milgaus com força imensa. Embora Milgaus tenha conseguido bloquear, ele foi empurrado para trás a uma boa distância. Ico gritou de baixo, avisando que essa armadura era para defesa e ataque mágico. Não se jogue no combate corpo a corpo ou você vai levar um chute. Então Ash invocou escudos mágicos. Do centro deles, feixes bizarros de luz dispararam, petrificando todos os alvos atingidos. Depois de acabar com os dragões mortos-vivos, o escudo avançou em direção a Milgaus. Mas ele foi mais rápido, balançando sua espada em um arco que quebrou os 4 escudos antes de atacar Ash e lançá-lo para longe. O golpe destruiu a armadura nova, sobrando apenas uma manopla. Mas isso foi o suficiente. Milgaus avançou novamente com total confiança, sem saber que Ash ainda tinha um escudo restante. Ele disparou um feixe petrificante que transformou sua mão em pedra. Ash aproveitou a oportunidade e socou Milgaus para trás. O golpe o levou ao limite da loucura, e ele estava prestes a atacar novamente quando o grupo de Sylvia, que lidou com Nuada, chegou como reforços. Vilões espertos não perdem tempo se exibindo, e Milgaus era o exemplo perfeito. Sem mais palavras, ele arrancou sua mão petrificada e pulou do penhasco para escapar, deixando todos atordoados. Enquanto rastreavam Milgaus, o grupo viu os estudantes em uma batalha feroz. Correr para ajudar era impossível, já que o dragão branco estava ferido e exausto. Todos presentes estavam dando o seu máximo. Então, quem não estava realmente tentando? Luca percebeu que era ela mesma.
Ela agarrou Ash e o puxou do penhasco com ela, porque sentia que enquanto Ash estivesse ao seu lado, não havia nada a temer. Luca começou a canalizar o fluxo astral para se conectar com seu dragão, enviando uma mensagem de que nunca mais teria medo enquanto lutassem juntos. O dragão recebeu o chamado de sua mestra e veio rasgando o ar a toda velocidade. Rebecca, ao ver uma luz vindo de longe, achou que eram reforços inimigos, mas era Luca e seu dragão. Luca pediu a Ash para se segurar nas costas do dragão e ficou em pé. O dragão disparou para cima em um ângulo de 90 graus. De lá, Luca se deixou cair das costas do dragão. A energia que emanava deles formou uma enorme barreira mágica no céu. Quando o circuito aéreo se completou e Luca voltou ao dragão, o primeiro movimento da dança do dragão terminou. Ele liberou partículas de energia verde que bombardearam em todas as direções. Cada morto-vivo que tocou as partículas se desintegrou na hora. Os inimigos foram eliminados em instantes por Luca. Rebecca comentou admirada que a lendária dança do demônio realmente fazia jus ao seu nome. A reputação do povo Icbladean foi comprovada por Luca. Após o incidente, Sylvia recebeu uma carta de seu pai, o rei e chefe da família Lothrimont. Ele a informou sobre o próximo Congresso Continental e disse que sua presença era obrigatória desta vez. Ele também queria que ela trouxesse Ash e Echo para serem apresentados a ele. E assim uma nova jornada começou. O Congresso Continental, como o nome completo indicava, era uma reunião de líderes nacionais para discutir o desenvolvimento da região nos próximos 5 anos. O anfitrião de cada congresso mudava em um ciclo, com um líder diferente presidindo a cada vez. Agora era a vez da família real Latremont. O local era a capital real do reino de Fontaine, uma cidade muito maior do que a onde Ash estudava. Se tivesse que comparar, a área da academia era apenas uma pequena vila dentro da capital. Enquanto descrevia, Fontaine apareceu à vista. Mesmo de cima, a escala, grandeza e magnificência da cidade eram de tirar o fôlego. Ela realmente fazia jus à sua reputação como a capital de uma das nações mais poderosas da região. Ao entrar no Palácio Real, Sylvia pretendia arranjar acomodações para Ash, mas um servo informou que ela precisava ver o rei primeiro. Então ela teve que sair, confiando Ash e Ico à sua atenta assistente Frieta. Frieta os levou aos aposentos de Verônica, que era alguém que Ash conhecia e poderia ajudar durante a estadia. No caminho, Ash notou um número considerável de cavaleiros de plantão. Pela formação, nenhuma mosca conseguiria passar. Isso era natural. A segurança dos líderes nacionais não era brincadeira. Ao abrirem a porta do quarto de Verônica, uma torrente de água os atingiu, molhando as roupas de todos. A culpada era Prim, a empregada desastrada que só servia para impressionar com seu corpo. Para piorar, ela havia tirado o uniforme de empregada para trabalhar mais à vontade. Frida viu a cena e quase explodiu, mas se conteve por causa da presença de Ash. Prim depois trouxe roupas para Ico e Frieta trocarem, e Ash também tinha um conjunto extra. Justo quando Frieta ia sair após entregar Ash a Prim, outro momento insuportável aconteceu. Prim, intencionalmente ou não, levantou a saia de Frieta, revelando suas nádegas nuas sem proteção. O motivo era que suas calcinhas já estavam encharcadas, então não tinha nada para vestir. Ash viu a cena e tentou desesperadamente repetir todos os mantras mentais que conhecia para evitar que as coisas subissem, mas sem sucesso. Mais tarde, Ico admirou as luzes da cidade e ficou hipnotizada. Ash sabia que a pequena queria sair, então a levou para passear pelas ruas, com Prim acompanhando para ajudar. Sob a energia hiperativa de Ico e seu poder de compra aterrorizante, Prim logo se rendeu e desabou. Depois de brincar por um tempo, Ico encontrou sua padaria favorita. Enquanto esperava pelos doces, Ico notou Ash olhando os casais que passavam com um olhar de desejo, como um cachorro faminto. Demorou um momento até que o pequeno cérebro de Ico percebesse que Ash também desejava sair em um encontro. Então, ela tomou a iniciativa e segurou a mão dele. Mas quando viram um casal se beijando, ambos se viraram ao mesmo tempo. Quanto a Sylvia, seu encontro com o pai transcorreu sem problemas. Paladin soava imponente pelo nome, mas adorava sua filha. Na frente de Sylvia, ele não tinha nada da postura de um rei. Ele também explicou que foi Verônica quem sugeriu a participação de Sylvia no Congresso Continental. Além disso, trazer Ash para cá era uma preparação para o futuro. Construir um relacionamento forte agora significava que a nação ganharia outro poderoso cavaleiro dragão no futuro. Então, no dia seguinte, todos se vestiram com suas melhores roupas para encontrar o rei. Sylvia usava um traje cerimonial impecável. Com suas curvas expostas assim, ninguém conseguia desviar o olhar.
Ash apenas elogiou Sylvia uma vez, e isso foi o suficiente para deixar Ico tão furiosa que queria socá-lo. Pouco depois, Ash conheceu Paladin pessoalmente. O rei não fez esforço para esconder sua intenção de conceder a Ash o título de Dragonar, uma posição que apenas os Cavaleiros Dragão como Sylvia podiam alcançar, mas considerando o valor e tudo que Ico representava, achou totalmente merecido. A cerimônia de posse foi rápida, todos se sentaram à mesa do banquete para celebrar, e a conversa logo virou sobre o Congresso. Este ano, o líder do Império não compareceria, ele alegou doença, mas ninguém sabia se era verdade ou desculpa. Para garantir, Paladin decidiu organizar um baile de máscaras no dia seguinte, onde todos poderiam se misturar sem perguntar sobre origens, status ou poder. Seria a oportunidade perfeita para obter informações. Enquanto a conversa era agradável, Paladin de repente ficou ameaçador e perguntou a Ash se ele tinha algum tipo de relacionamento com sua filha. Melhor não, ou ele pessoalmente o castraria e faria vários homens musculosos usarem bastões de 30 centímetros para discipliná-lo. Como todos temiam, embora o imperador não estivesse presente, ele enviou Klaus, um aristocrata militar, junto com Milgaus. Eles trouxeram uma enorme máquina de propósito desconhecido. Mas o alvo deles era claro: capturar Ico. Amanhã seria o dia do ataque. No silêncio da noite, enquanto todos dormiam, Sylvia se dirigiu ao Mausoléu dos Dragões. Desde o primeiro encontro, ela sentia uma forte familiaridade com o dragão morto-vivo. Depois de pensar muito, ela finalmente se lembrou. Era Mordred, o antigo amigo de Julius. Ela queria visitar o mausoléu para confirmar se os restos ainda estavam lá. Para sua surpresa, Verônica também havia vindo. Sylvia não hesitou em compartilhar sua teoria sobre tudo, desde o incidente do dragão morto-vivo até o mausoléu Willingham. Ela acreditava que Milgaus era na verdade Julius. Verônica ficou paralisada ao ouvir isso, mas fazia um sentido aterrador. De acordo com suas investigações, os restos de vários dragões do reino haviam sido roubados, incluindo Mordred. No entanto, essa informação não poderia ser vazada. Se saísse, o reino seria novamente lançado no caos e mergulhado em guerra. Apesar de toda a preocupação, o baile de máscaras no dia seguinte era realmente importante. Ela e todos os outros precisavam voltar e se preparar. Cosette era tecnicamente uma serva, mas mais como uma amiga. Ela sempre sabia o quanto Sylvia estava preocupada e a enorme pressão que carregava. Toda vez que a princesa caía, Cosette assumia o papel da sortuda que amassava a massa para sua mestre. Sylvia realmente não sabia como resistir. Ela se sentiu envergonhada e queria recusar, mas o conforto era mais eufórico que qualquer droga. Então, Sylvia se entregou. Certamente, alguns de vocês estão se perguntando por que não foram vocês. Depois da massagem, Sylvia se aproximou de Ash como se fosse instinto. Ele sempre sabia como confortar os outros, fazendo suas preocupações desaparecerem. Depois de um tempo, Sylvia finalmente falou sobre seu irmão Julius. O homem que deveria ter sido executado por matar um dragão ainda estava vivo. Embora não tivesse certeza, era bem provável que fosse verdade. Desde a atitude do pai até a ressurreição dos restos de Mordred, muitas coisas apontavam para alguém que só poderia ser Julius. Ela realmente queria saber por que seu pai escondeu isso. Ash pensou por um momento e contou como seu pai abandonou sua mãe e 3 irmãos quando ele era jovem. Por muitos anos, ele não mencionou isso e guardou para si. Só quando não conseguiu mais segurar é que perguntou à mãe, que prometeu explicar tudo quando Ash fosse realmente adulto. Sylvia deveria fazer o mesmo em vez de se torturar escondendo tudo. Seria melhor perguntar diretamente ao rei, e Sylvia sentia que Ash estava absolutamente certo. Um raio caiu. Aterrorizada, ela se jogou nos braços de Ash. Graças a isso, ele teve uma visão generosa de 2 melões consideráveis. Ash tentou mudar de posição para escapar da situação constrangedora, mas só conseguiu se mover para cima, tornando tudo inescapável. Quando estavam prestes a cruzar a linha, a voz de Cosette veio de fora. E assim, o que estava prestes a acontecer foi cancelado. Ash ficou ali atordoado por um momento antes de se recompor. Ele procurou Ico para checar seus preparativos, mas não conseguiu encontrar a pequena em lugar nenhum. O que Ash não sabia era que minutos antes, Ico estava fazendo uma birra real. Ela queria que uma dragão nobre como ela mesma parecesse deslumbrante e ofuscasse todos os humanos. Com padrões tão altos, Echo experimentou várias roupas lindas, mas rejeitou todas. Enquanto procurava novas roupas, Echo lembrou Prim que o traje tinha que ser mais bonito que o de Sylvia. Aquela mulher estava roubando Ash dela e isso a irritava.
Prim não viu nada de incomum na situação. Ico era uma dragão e Ash era um humano. Mais cedo ou mais tarde, ele encontraria alguém que gostasse, se casaria e teria filhos. Ico sabia que isso era natural. Mas seu coração ainda doía. Ela saiu correndo, ignorando Prim que a chamava. Ico continuou correndo pelo castelo, até não saber mais onde estava. Nesse momento, avistou Anya com um grupo de figuras suspeitas. Ela tentou escapar, mas a voz de Prim ecoou atrás dela. O grupo hostil ouviu e correu para atacar. Ico avisou Prim várias vezes, mas não adiantou. Ela teve que lutar sozinha para proteger Prim. Anya, vendo que Ico era forte demais para combate corpo a corpo, sacou uma arma e atirou. Enquanto isso, Ash já havia informado Cosette que Ico e Prim não estavam. O banquete estava prestes a começar, então ele deixou a busca com Cosette. No baile, Ash dançava com Sylvia. Mas ele não conseguia se concentrar e olhava para a delegação do Império, onde a figura de Milgal se destacava. Sylvia teve que lembrá-lo várias vezes para não se preocupar. Depois de dançar, Sylvia convidou Milgaus para dançar, tentando sondá-lo. Ele realmente conhecia a dança tradicional do reino. Cada vez mais evidências apontavam para seu irmão Julius, tornando impossível Sylvia não desconfiar. Quando a dança terminou, Cosette voltou com Prim, mas Ico não estava. Prim confessou suas palavras descuidadas, e Sylvia ficou furiosa ao ouvir tudo. Ico era de fato um dragão, mas sua consciência e pensamentos não eram diferentes dos de um humano. Era exatamente por isso que ela nasceu em forma humana. Como alguém poderia falar tão levianamente? Apesar de sua fúria, a questão urgente era o paradeiro de Ico. Segundo Prim, a pequena havia sido capturada no castelo abandonado, e Anya foi vista durante o incidente. Ash imediatamente pensou em Milgaus e quis confrontá-lo. Sylvia, mantendo a compostura, o deteve. Mesmo se o confrontassem, nada mudaria. Eles deviam pensar onde esconder Ico se estivesse em seu lugar, especialmente com o banquete ainda rolando. A única resposta era a bordo do navio de Klaus. E realmente, Ico estava lá, preso no mais novo dispositivo tecnológico do Império. Eles planejavam usar a energia milenar para transformá-lo em um dragão poderoso e sem mente para devastar a capital real. Após várias transmissões de energia que só causaram dor a Ico, decidiram puxar a alavanca ao máximo e liberar toda a energia disponível. A máquina rapidamente apresentou novos desenvolvimentos, mas em vez de resultados positivos, saiu de controle, ignorando todos os comandos. Até a ordem de desligamento foi inútil. O casulo de contenção de Ico explodiu de repente. Ela absorveu toda a energia, e seu corpo irradiava uma luz dourada divina. À distância, assim que Ash percebeu a atividade no navio, sua mão ardeu com uma dor intensa. A marca do dragão sagrado queimava tão intensamente que incinerou sua manga. Simultaneamente, um colossal ovo apareceu no céu, emitindo uma luz branca brilhante. Ash se perguntou se Ico estava dentro dele. Quanto mais perto chegava do ovo, mais estranhas as coisas se tornavam. O dragão branco de Sylvia ficou cada vez mais resistente, irradiando uma intensa recusa em continuar. Até mesmo Sylvia não conseguia sentir o que estava acontecendo, mas ouviu o aviso de Ash e desmontou. Assim que seu mestre estava seguro, o dragão branco, junto com outros dragões poderosos que haviam conquistado o título de mestre, voaram em uníssono em direção ao ovo. Assumiram posturas de submissão como se fossem escravos recebendo um grande soberano. Quando uma rachadura apareceu no ovo, um olho carmesim vivo espiou através dela. Mais pedaços se desprenderam, revelando um dragão com membros cinzentos claros e enormes asas brancas que irradiavam uma aura divina. Deixando tudo de lado, a forma física sozinha deixava claro que esse dragão recém-nascido era extraordinariamente poderoso. Os outros dragões de nível mestre eram nada mais que insetos em comparação. Através da marca do dragão sagrado, Ash sentiu que esse dragão transcendente era realmente Ico. Dentro do castelo, a rebelião dos dragões de nível mestre chamou a atenção de Verônica. Ela estava prestes a organizar uma defesa quando Klaus, que estava nas sombras orquestrando tudo, começou a agir como se não soubesse de nada, expressando choque ao ver um monstro pisoteando seu navio de guerra de última geração. Paladin se adiantou para explicar que até ele não sabia nada sobre o incidente e que era apenas um acidente imprevisto. Mas como os convidados poderiam arriscar suas vidas baseados em algumas palavras vazias de Paladin? Um grito agudo ecoou, e todos se dispersaram como uma colmeia perturbada, saindo pela saída. Glenn tentou levar Verônica para um lugar seguro, mas ela se recusou porque Milgaus estava bem ali. Ela queria saber se o homem à sua frente era realmente seu irmão.
Quando ele tirou a máscara, era de fato o rosto familiar de Julius. Mas ele negou. Seu verdadeiro nome era Mordred, o antigo amigo de Julius. Ele não era um dragão comum, mas um descendente do Reino das Sombras de Nehalenia, uma nação tão poderosa que já havia declarado guerra contra a sagrada Avalon. Como ele e seu reino chegaram a esse estado era incerto. Ele foi forçado a voltar como um dragão atado por contrato a um humano. A relação entre dragão e cavaleiro era uma fusão de energias que fortalecia ambos. Mordred se recusou a aceitar isso como uma parceria igual. Ele queria escravizar a humanidade. Julius foi quem reconheceu suas intenções sombrias e não hesitou em matar Mordred. Mas tudo ainda terminou em fracasso. Julius foi condenado por seu crime e teve seu corpo tomado. Com a verdade agora clara, Glenn avançou em fúria. Mas com um único movimento da mão, Mordred o lançou longe. Verônica também correu, mas não representou ameaça alguma. Ele se transformou em uma densa nuvem de fumaça que a envolveu, aprisionando-a em uma ilusão. Quando ela voltou a si, Julius havia retornado ao seu estado normal. Ele trouxe notícias sombrias. Mordred parecia ter tomado o corpo de Ico. O dragão que antes era sagrado e divino agora, sob a corrupção de Mordred, se tornou algo profundamente sombrio e maligno. Tendo tomado o controle, Mordred foi confrontar Na'vi. Ele sabia que ela era a Dragways, a guia que concedia sabedoria e conhecimento aos dragões. Ele queria esse poder. Mas Na'vi se recusou a reconhecer o caminho e a visão do Reino das Sombras de Nehalenia. Os dois provavelmente teriam sua própria batalha na forja da armadura dragão. Momentos depois, parecia que Na'vi havia expulso Mordred da forja. Ela veio informar Ico que, para derrotá-lo, os arcos anteriores não tinham poder suficiente. Ash precisava de uma armadura de batalha original. Ico estava hesitante, incerta se conseguiria. Mas, quando ela soube que Ash lutava pela vida lá fora, parou de pensar demais. Aliados da academia que receberam a notícia também correram para ajudar. Eles usaram vários feitiços para tentar encurralar Mordred, mas foi em vão. Uma demonstração casual de sua força foi suficiente para destruir seus esforços. Como derrotá-lo de frente não estava funcionando, mudaram de tática para dar a Ash uma chance de pular e montar Mordred. Rebecca lançou um golpe poderoso de longe, forçando-o a levantar a mão para bloquear. A lança perfurou sua palma. Enquanto Mordred lidava com o ferimento, Ash pulou. Mas Mordred reagiu tão rapidamente, olhando para cima e concentrando uma explosão de energia direcionada a Ash. A velocidade era tão avassaladora que ninguém no local conseguiu reagir a tempo. Justo quando o feixe estava prestes a engolir Ash, ele foi puxado para outra dimensão. Era como um vasto universo cheio de estrelas brilhantes, e em algum lugar à distância ecoava a voz de Ico enquanto ela reunia cada pedaço de material para forjar a armadura de batalha. Quando Ash recuperou a consciência, o feixe diante dele havia sido parado por um escudo impenetrável. Ele não conseguiu avançar nem 1 milímetro. As vozes de Ico e Na'vi ecoaram simultaneamente, lembrando-o de que isso era um arco original. Devido à pressão do tempo, não estava totalmente completo, mas seria o suficiente. Entendendo a mensagem, Ash recitou a invocação para convocar a espada sagrada. Com a arma divina em mãos, ele facilmente cortou o feixe destrutivo de Mordred ao meio. Mordred sabia que estava prestes a ser atingido, e ameaçou que se Ash o fizesse, o herdeiro de Avalon também morreria. Ash estava bem ciente disso, mas mais importante, ele conhecia o ponto fraco de Ico. Seguindo esse raciocínio, ele balançou a espada e atingiu diretamente o chifre de Ico. O espírito maligno de Mordred, como ar comprimido, jorrou em um torrente. O corpo colossal de Ico também foi liberado da transformação, e ela voltou em segurança para os braços de Ash. O esforço da armadura fez Ash perder a consciência, e levou um tempo até que ele voltasse a si. De acordo com os relatos, Mordred não havia perecido. Seu espírito havia fugido para o leste. Muitas pessoas naquela direção sofreriam nas mãos desse dragão maligno no futuro, mas isso já não era mais preocupação de Ash. Era uma questão para a família real resolver. Após a reunião, todos saíram para dar a Ash e Ico um pouco de privacidade. Ash jurou que, acontecesse o que acontecesse, sempre seria o cavaleiro de Ico, mas Ico não queria que a relação deles fosse tão simples. Ela queria algo mais. Claro que avançar sem cuidado significaria um anel de prata no dedo e uma vida inteira de responsabilidades que cansariam qualquer um.